Olá, meus amados, bem-vindo ao nosso canal Instantes PRET, Instantes com o Pastor Etevaldo. Se você gostar deste vídeo, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe, comente. O vídeo de hoje traz para vocês uma das histórias mais sensacionais desses episódios das histórias do amor de Deus. Um outro emocionante episódio de missões. Ao final da história você vai exclamar: verdadeiramente, Deus nos ama muito. Tudo começou com o nosso anseio de anunciar o Salvador Jesus para um povo que não conhecesse o Evangelho. Esse desejo crescia em nosso coração a cada dia. Sonhávamos com um lugar pioneiro, sem divulgação da palavra, onde ainda não existisse qualquer igreja evangélica estabelecida. Então consultamos a enciclopédia dos municípios, melhor meio para as informações que buscávamos. Então encontramos Diamantina, Minas Gerais. Diamantina, naqueles tempos, ainda era uma cidade sem igrejas evangélicas. Reunimos a família, o casal e 3 filhos, e de comum acordo decidimos nos estabelecer naquela cidade mineira. Então fomos conhecer aquele que seria doravante o nosso campo de trabalho. Diamantina já possuía na época uma boa estrutura para uma cidade interiorana. Mas eu me vi perdido, sem saber a quem procurar ou para onde ir naquela cidade mineira. Orei ao Senhor e continuei andando até uma praça de muito movimento. A praça tinha um mercado antiquíssimo, onde outrora se comerciava escravos e diamantes. Passei a perguntar às pessoas se conheciam ali alguém que fosse crente em Jesus. Tudo em vão. A resposta era sempre a mesma: não, não, não. Ora, nunca me senti tão impotente para avançar e entrar na realidade desse nosso sonho missionário. Foi nesse momento que Deus claramente interveio em nosso favor. O inesperado entrou em cena. Então começaram a surgir coisas surpreendentes que nunca passariam pela nossa cabeça, de tão fantásticas que eram. Comecei a andar, olhando ao meu redor de um lado para outro, meio perdido, desorientado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Em dado momento, minha atenção se voltou para uma loja, um pequeno bazar na praça principal. Então me dirigi para lá. Entrei na loja, uma jovem me atendeu. Eu fiz a mesma pergunta: você conhece alguém nesta cidade que seja crente em Jesus? Ouvindo a minha pergunta e vendo a minha Bíblia, ela se alegrou muito. Você é crente? Perguntou. Sim, graças a Deus. De que igreja você é? Indagou. E quando eu respondi, a sua alegria aumentou. Éramos da mesma denominação evangélica. E ela me disse: um momentinho, vou chamar meu tio para conhecê-lo. Então, foi que eu descobri, cheio de espanto, que acabara de encontrar em meio a milhares de residências a única família evangélica daquela cidade. Quando anunciei que estávamos trocando o Rio de Janeiro por Diamantina, eles vibraram muito e disseram: ainda não temos igreja evangélica por aqui. A única família de crentes nessa cidade é a nossa. Sejam bem-vindos. Mas não pararam por aí as surpresas. Assim como achamos uma cidade sem trabalho evangélico, um jovem piloto americano lá nos Estados Unidos também achou aquele interior brasileiro para evangelizar.
Ele foi morar com americanos em Corinto, uma cidade próxima. E a família que conheci na loja frequentava uma igreja naquela cidade. Daí fazermos amizade com o jovem piloto não demorou. Marcamos uma reunião e a partir de então estava formado um pequeno núcleo com 2 famílias e um missionário que chegara de muito longe para fazer missões. Ele veio pilotando seu próprio avião, um pequeno Cessna muito novo, adquirido numa campanha popular de doação de bônus lá nos Estados Unidos. De posse do avião, assim como a nossa família, escolheu o norte de Minas para seu campo missionário. Quanto a nós, alugamos uma casa na rua Arraial dos Forros, na parte alta da cidade, onde outrora viviam os forros, os escravos que alcançavam a liberdade. A rejeição ao nosso trabalho foi terrível. Nossos filhos não brincavam com outras crianças porque os pais não deixavam, não queriam que eles se envolvessem com os crentes. Certa vez, recorremos ao hospital da cidade para uma emergência e eles perguntaram: qual é a religião de vocês? Somos crentes em Jesus. A resposta veio rápida: não atendemos crentes. Mas é uma emergência. Não atendemos crentes. O socorro, então, claro, veio dos altos céus, como nos diz as Escrituras. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nossos recursos para viver naquele campo missionário eram mínimos, mas o Senhor nos supria e nós, pelas suas misericórdias, íamos em frente, cheios de alegria. Vejam este episódio que achamos de grande valor espiritual, por isso trouxemos para essa narrativa. Certo dia, chegando à nossa casa, na rua Arraial dos Forros, nosso filho caçula, ainda um bebê, me recebeu fazendo um pedido: pai, eu quero pão. Ora, minha esposa me dizia que nosso filho estava o tempo todo pedindo pão. Mas onde o dinheiro para comprar pão? Naquele dia não tínhamos dinheiro algum. Então resolvi voltar e tentar comprar os pães para pagar depois. Desci do alto do Arraial dos Forros e fui até a única padaria do lugar. Mas confesso, me faltou coragem para pedir fiado. E então pensei: a vontade do bebê de comer pão talvez já tenha passado. Voltei para casa. Quando o menino me viu chegar, foi logo dizendo: pai, trouxe o pão? Eu e a minha esposa nos entreolhamos. Então ela me lembrou de um pequeno anel de ouro da nossa filha, presente da avó. Peguei o anel e voltei à praça para negociar a joia com os compradores de ouro e pedras preciosas no velho mercado. A primeira depreciação do anel foi escandalosa. Procurei outro comprador que ofereceu menos ainda do que o primeiro. Não pensei 2 vezes. Entreguei o anel de ouro por qualquer oferta. Voltei à padaria e gastei todo o dinheiro em pães. Subi aliviado a longa rua que me deixaria em casa e quando cheguei, disse para o nosso filho: filho, papai trouxe pão. A alegria visitou o rosto do nosso filho. Não só o dele, mas também o meu e da missionária minha esposa. Foi então que eu pensei: quanto vale um pedaço de ouro? E respondi de mim para mim mesmo: Etevaldo, um pedaço de ouro não vale mais do que um pedaço de pão. Quanto ao piloto,
o jovem americano de quem falamos, ele ainda não possuía o domínio da nossa língua e nos propôs viajar pelas cidades do norte mineiro, anunciando o Evangelho. Assim, além da frente de trabalho em Diamantina, onde tínhamos um ponto de pregação, poderíamos também anunciar o Evangelho em outras cidades próximas, como Capelinha, Itamarandiba, Jequitinhonha, Brasília de Minas, todas sem missões evangélicas. Nossos voos eram um verdadeiro tipo de aventura. Os campos de pouso não possuíam sequer uma biruta que mostrasse a direção do vento para decolar. E o que era mais grave, eram cobertos por vegetação rasteira e não se podia ver buracos e desníveis na pista. Certa vez, quase perdíamos a vida. Ao pousar, passamos rente a um desses buracos. Quando paramos, o piloto correu e me mostrou o lugar onde a roda passou. Escapamos por um triz. Ou melhor, Deus interveio mais uma vez. O piloto, emocionado, apontava para o buraco e dizia: "Oh, Deus abençoou, Deus abençoou." Contudo, em meio a tantas experiências, uma delas marcou para sempre o nosso trabalho no campo diamantinense. Faríamos uma viagem aérea pela manhã para anunciar o Evangelho em uma daquelas cidades. O dia amanheceu nublado em Diamantina, de onde levantaríamos voo. Resolvemos seguir mesmo assim. Mas no decorrer do voo, o tempo foi piorando cada vez mais, e quando vimos, estávamos em meio a um grande perigo. Não se via absolutamente nada. O avião estava cercado por densa escuridão. Era um voo cego. Não podíamos sequer tentar seguir a viagem e nem voltar. E a região era cheia de montanhas. Foi então que o piloto começou a subir em círculos, em espiral, enquanto torcíamos para que tudo desse certo. De repente, brotou uma brilhante luz do sol e nos vimos navegando sobre um imenso mar de algodão absolutamente branco, lindíssimo, brilhando à luz solar. As trevas deram lugar à luz e nós estávamos salvos. Olhei para o meu lado direito e os meus olhos contemplaram algo belíssimo e inédito. Um fantástico arco-íris de cores bem definidas, diferente daqueles que vemos após os temporais. Esse era total, 360 graus de puro esplendor. Mas isso ainda não era tudo. Bem no centro desse arco-íris, de uns 5 metros de diâmetro, não muito afastado de nós, estava a sombra do nosso avião. O voo prosseguia e o arco-íris nos seguia, levando a sombra do pequeno avião em seu interior. Isso parecia um sonho. Nunca vi coisa igual. A mensagem do arco-íris parecia dizer para nós: vão em frente, vocês estão seguros. Como nas palavras anotadas em Josué 1:9, não te mandei eu? Tem bom ânimo, não temas. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os trabalhos, mais uma vez, foram grandemente abençoados. Muitos foram alcançados pela palavra do Senhor. Um grande final para nos lembrar que, se o medo impedisse a nossa viagem, não teríamos vivido esses momentos tão inesquecíveis, esses momentos quando os céus e a terra se encontram. Sentiram? Queridos, só o amor de Deus nos proporciona histórias assim. Aquela que parecia ser a pior viagem aérea, envolta em trevas e incertezas,
transformou-se com a proteção de Deus num espetáculo de luz e cores de um cenário inimaginável. O término dessa história nos remete às palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Grande verdade. Nós a experimentamos. Bendito seja Deus. No Salmo 40, verso 5, Davi explica bem o que vivemos quando escreve: ó Senhor, quantas maravilhas tu tens realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Louvado seja Deus! Então, gostaram da história? Fantástica, não? Acesse também no Google o nosso blog Polêmicas Escatológicas. Muitos temas para você. Pensamentos? Clique em Provérbios e você terá 500 para meditar. Grande abraço!